atacante Alexandre Pato foi relacionado e viajou com a delegação do São Paulo para o Rio nesta sexta para o jogo contra o Vasco no sábado. O jogador volta a ser convocado pelo técnico Dorival Júnior após ter sido cortado das últimas 3 partidas. Para o confronto do fim de semana pelo Brasileiro, o treinador não terá Caleri suspenso, além de Rafinha e Beraldo pelo mesmo motivo, o que abriu uma vaga no ataque tricolor. Ainda assim, é improvável que Pato comece a partida em campo. Juan e Luciano devem disputar um lugar no time ao lado de Lucas. Desde que chegou ao São Paulo no meio da temporada, Pato foi titular uma única vez contra o Flamengo, quando Dorival escalou o time de reservas. A última participação dele foi contra o Fortaleza, há 2 semanas no segundo tempo. Com 34 pontos na 10ª posição, o São Paulo busca em São Januário sua primeira vitória fora de casa no Brasileiro. A equipe tenta se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, que hoje tem justamente o Vasco na 17ª posição com 26 pontos. Após um início de ano promissor com a camisa do São Paulo, Juliano Galopo teve a ascensão interrompida em março devido a uma grave lesão no joelho esquerdo. Na partida de eliminação do Paulistão para o Água Santa no Allianz Parque, o meia se machucou e não jogou mais. O palco que gerou a lesão foi o estádio do Palmeiras, onde o gramado sintético é centro de alguns debates. Para Galopo, o piso é inadequado e não deveria ser aceito na primeira divisão do futebol. Para recuperar os ligamentos, Galopo precisou fazer uma cirurgia no joelho e desde então tem seguido firme na recuperação para voltar aos gramados. Com o São Paulo campeão da Copa do Brasil e garantido na próxima Libertadores, o meia não quer acelerar esse retorno. A ideia de Galopo é que ele esteja em plenas condições de iniciar a pré-temporada com o elenco e ficar 100% para a próxima temporada. Nesta temporada, Galopo disputou apenas 11 partidas. No entanto, ele marcou 8 gols, quase atingindo a média de um gol por jogo. Durante boa parte do ano, ele foi o artilheiro do elenco. Nos últimos meses, foi ultrapassado por Caleri com 14 gols e Luciano com 11. Ausente dos jogos, o argentino se fez presente no vestiário dos jogos no Morumbi. O São Paulo praticamente dobrou o valor que arrecada cada jogo em média com a venda de ingressos nesta temporada se comparada com a última. O aumento é de 89% e tem ajudado o clube a cobrir buracos no orçamento. Em 2022, o São Paulo arrecadou 1.700.000 por partida em média. Esse valor em 2023 está em 3.200.000 reais. Ainda com 5 jogos a fazer como mandante na temporada, o clube ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 100 milhões de reais em bilheteria. Trata-se de um montante que já supera em muito o valor previsto no orçamento tricolor para o ano, que é de 54 milhões de reais. Segundo dirigentes do clube, esse apoio das arquibancadas ajudou o São Paulo a evitar a saída de jogadores no meio da temporada e a manter o time que depois venceria a Copa do Brasil pela primeira vez. A decisão do torneio, inclusive, representa praticamente um quarto de tudo o que foi arrecadado com ingressos. A renda da partida contra o Flamengo foi de 24,5 milhões. São valores que deram oxigênio para a diretoria durante o período de transferências. O São Paulo tem 142 milhões de reais como meta orçada para a venda de direitos econômicos de atletas, mas alcançou menos de 50 milhões de reais por enquanto. O saldo positivo das bilheterias ajuda a compensar, assim como a premiação da Copa do Brasil, com seus 70 milhões de reais só pelo título. O orçamento previa que o time chegaria até as quartas de final. Entre o fim dessa temporada e o início da próxima, porém, é provável que o torcedor veja algum ou alguns titulares sendo vendidos. É consenso na cúpula que ainda será preciso negociar jovens destaques da temporada. Beraldo, Pablo Maia, Wellington, Rodrigo Nestor são os mais citados. Os 3 primeiros receberão propostas que foram recusadas no meio deste ano. Recentemente, Beraldo teve seu contrato renovado até 2028 com aumento salarial. A intenção é tê-lo na Conmebol Libertadores do ano que vem, mas não se trata de uma garantia. A torcida do São Paulo está feliz da vida e ficou ainda mais após a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores da América. O rival saiu da competição em pleno Allianz Parque após perder nos pênaltis.
Houve zoações nas redes sociais, muita brincadeira e a realidade é uma só. O tricolor será o único dos grandes que vai terminar a temporada com um título de expressão. O jogo do Palmeiras contra o Boca Juniors também serviu para os torcedores são paulinos fazerem uma espécie de campanha para a contratação do meio-atacante Valentim Barcos, de apenas 19 anos. Ele é o principal jogador ofensivo do Boca, tem muita habilidade e mostrou isso nos 2 jogos. É um atleta que, apesar de jovem, decisivo e muito concentrado nas partidas. Nas redes sociais, os tricolores estão pedindo a sua contratação e mandando Júlio Casares realizar uma proposta pelo jogador. O argentino já é monitorado por vários times da Europa. De acordo com o portal Transfermarkt, a joia argentina está avaliada em 10 milhões de euros, 54,6 milhões de reais na cotação atual. A base São Paulina terá um final de semana recheado de jogos pelo Campeonato Paulista. O Sub-17 e o Sub-15 focam nas quartas de final, enquanto o Sub-13 e o Sub-11 se concentram nas oitavas em jogos de volta do mata-mata. Já as categorias Sub-14 e Sub-12 seguem no estágio inicial na competição. Os 2 times têm compromissos pela última rodada da primeira fase e já estão classificados para a etapa seguinte do torneio. O Sub-17 é o único time que jogará neste sábado, dia 7. A equipe recebe a Ferroviária no CFA Laudo Natel, em Cotia, às 11 horas, precisando reverter o 1-0 construído pelo adversário no jogo de ida. O confronto terá transmissão da SPFC Play. No domingo, dia 8, o Sub-15 busca reação contra o Palmeiras também pelas quartas de final. No primeiro jogo, derrota por 3-1. O duelo acontece no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, às 10 horas. Por outro lado, os times Sub-11 e Sub-13 disputam as partidas de volta das oitavas de final na manhã de domingo, em Cotia, às 9 horas o Sub-11 e às 10 horas e 30 minutos o Sub-13. Na ida, a equipe mais jovem ficou no 0-0 diante do União Mogi, enquanto a mais velha empatou em 1-1 com o 15 de Piracicaba. Na parte da tarde, os times Sub-12 e Sub-14 disputam a última rodada da primeira fase do Paulista contra o Jabaquara no CFA Laudo Natel às 14 horas e às 15 horas e 45 minutos, respectivamente. Vale lembrar que para esses e todos os outros duelos realizados em Cotia neste final de semana, a entrada é gratuita para a torcida.